Boa noite, amada igreja. É com alegria que nós estamos juntos, ainda aguardando aquele glorioso dia que todos estarão imunizados, o processo tem andamento, e nós como cristãos continuamos com a nossa esperança firme no Senhor. A nossa esperança não está na vacina, está em Deus, mas num Deus de toda ciência, conhecimento e sabedoria que viabiliza essas tecnologias, essas descobertas, para que a vida seja mais amena. Então, nossa função é continuar orando, para que todo o processo seja feito com tranquilidade, ordem, e a gente possa ter uma sociedade em paz. Continue orando por isso, em nome de Jesus. E agradecido, porque nós estamos aqui pelos livramentos e pelo consolo do Espírito Santo, mesmo quando o dia mau chegou até nós, e chega até nós temos o consolo do Senhor. Eu peço que você, nesse momento, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 16. Livro das origens, livro de Gênesis, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 1? Acompanhem comigo, por favor. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: Tu és o Deus que me vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, conforme esse texto, Deus, que nós acabamos de ler, nós estamos diante daquele que nos vê, daquele que nos enxerga, que nos olha, que nos conhece por dentro e por fora. E nós invocamos, Senhor, a Tua presença nessa noite aqui. A Tua presença sábia, doce, cheia de conhecimento, de amor. A Tua presença poderosa, purificadora, consoladora. A Tua presença, Senhor Deus, que
em simplesmente nós sabermos que o Senhor está conosco, nós nos sentimos consolados. Fala, Deus, aos nossos corações, ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, os olhos do nosso entendimento, e faça-nos, Senhor, enxergar não por vista, mas por fé, a Tua vontade, Deus, e o conhecimento do Teu caráter, Deus, seja claro para nós por fé. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele nos coloca diante de Sarai e de Abrão. Esses dois personagens importantíssimos na história da salvação, que serão conhecidos por Sara e Abraão. Abraão, ele é filho de Terá, ele sai da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, porque ele ouve uma voz. Não era um delírio, não era uma alucinação, ele ouve uma voz que o faz sair da sua terra para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar durante o percurso. Não se tratava de Deus mostrar-lhe um mapa, no qual antecipadamente Abraão já saberia então o destino para o qual ele estava rumando. Não se tratava de um mapa com destino definido. Se tratava de um chamado para andar por fé. Por isso Abraão é chamado de pai da fé. Ele não é simplesmente um pai biológico, um ascendente genealógico do povo judeu, mas ele é o pai da fé, tanto para judeus como para todos aqueles que haverão de crer em Cristo. Ele é pai da fé, e não simplesmente um pai biológico. Abraão ruma para a terra que ele não sabia qual era, mas ele sabia que receberia a luz de cada dia e o conhecimento necessário para chegar no lugar que Deus lhe havia prometido. Deus promete a Abraão um descendente. Isso já era absolutamente surpreendente e já o deixava admirado e fascinado diante desse Deus que prometia um filho contra a própria expectativa da sua vida avançada. Por isso a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança, porque ele, Abrão e Sarai tinham corpos amortecidos, corpos que, considerados do ponto de vista do tempo, já estavam mortos para dar frutos, corpos que já não eram fecundos para suscitar uma descendência. Mas Deus promete a um casal já avançado, a uma mulher na menopausa e a um homem avançado em dias, Deus promete que eles seriam pais de um filho. Isso já seria absolutamente fantástico. Mas além de prometer ser pai de um filho, Deus promete que Abraão seria pai de muitas nações, que ele teria uma descendência tão numerosa que ele não poderia contar, seria como as estrelas do céu, incontáveis, e como as areias da praia no mar. Seria incontável os frutos da sua descendência. E mais maravilhoso do que ter uma descendência numerosa, era a promessa de que um descendente de Abraão seria bênção para todas as famílias da terra, de todas as tribos, línguas, nações, etnias. Um descendente de Abraão seria aquele pelo qual o mundo inteiro haveria de experimentar esperança e redenção. Deus promete também a Abrão, antes dele ser Abraão, Deus promete a Abrão que ele teria uma terra, que ele e a sua descendência habitariam numa terra frutífera, uma terra que brota leite e mel. Mas quando nós estamos lendo o capítulo 16 do livro de Gênesis, nós não temos essa história finalizada. Nós, leitores do século 21, nós temos o privilégio de ler a história de trás para frente. E nós conhecemos já o epílogo dessa história. Nós somos privilegiados porque enquanto Abraão viveu o drama e a angústia de cada dia, nós já sabemos o fim dessa história. Nós sabemos do Cristo que veio, nós sabemos da terra que brota leite e mel, da qual a descendência de Abraão tomou posse por meio de Josué.
Mas nesse capítulo 16, Abrão e Sarai não tinham nem terra, e terra que eu digo é um lugar para morar, eles eram transeuntes na terra, eles eram nômades, eles peregrinaram pela terra de Canaã, sem contudo possuir a experiência da fixidez, de ter uma morada arraigada, fixa num local. Eles eram peregrinos, portanto, eles não tinham terra e nem tinham filhos. Nem terra e nem filhos. Essa era a história de Sarai e Abrão nesse momento. Nós conhecemos a história de trás para frente. Mas imagina viver a história na sucessão do tempo, momento após momento. Nós vivemos assim, a história na sucessão do tempo. E Abrão e Sarai não estavam suspensos numa dimensão para além do tempo e do espaço. Eles viviam as memórias do passado, as angústias do presente e as expectativas em relação ao futuro. E já sendo idosos, esse capítulo diz que já havia 10 anos que Abrão estava em Canaã. Ele já estava há 10 anos peregrinando, perambulando, sem uma morada fixa, mas como um transeunte, um nômade, alguém que se mobilizava, mas que não tinha sempre a tranquilidade de saber onde dormia e onde acordava, embora ele tivesse alguns tempos de paragem, mas essa paragem era simplesmente uma etapa, ele continuava se mobilizando, por isso a Bíblia diz que ele era um peregrino na terra. O pai da fé era um peregrino. Nesse capítulo 16, nós temos Abrão e Sarai sem terra e sem filhos. Nós temos a possibilidade de enxergar um pouco mais o coração de Abrão e de Sarai e ver um pouco da inquietude e da angústia deles naquele momento. Sarai, angustiada pela demora, pela lentidão da promessa se cumprir, olhando para o seu próprio corpo amortecido, para a menopausa, olhando para todas as evidências de que o seu corpo não frutificaria, ela sugere para Abrão, o seu esposo, uma maneira de adiantar a promessa. Ela propõe uma alternativa à obra da providência. A providência é quando Deus, pelo seu poder inexorável, por sua sabedoria, ele mantém a história, rege a história e faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Isso é providência. É saber que todos os fatos concorrem com sentido, com propósito, que a história tem uma linha, tem uma sucessão, cujo objetivo final é a glória e a honra de Deus. A história tem alfa e tem ômega, tem princípio e fim, e o nome disso é providência. Mas Sarai, imaginando uma história sem providência, ela sugere a Abrão que ele, Abrão, tome a sua serva, a serva de Sarai, Agar, e tenha um filho com ela para suscitar descendência. Isso era um costume cultural muito corrente e praticado no mundo antigo. Quando uma mulher não dava filhos ao seu esposo, uma concubina ou uma serva podia suscitar descendência a essa pessoa que não conseguia ter filhos com a sua amada. E essa foi a sugestão de Sarai. Essa sugestão, ela nasce da dúvida e da incredulidade. Porque se Deus havia prometido, ele daria com dificuldades ou com facilidades. Para Deus realizar o que ele promete, ele não precisa da nossa fecundidade, ele não precisa do nosso corpo cheio de fôlego, de exuberância e de vigor. Ele não precisa daquilo que nós supostamente oferecemos a ele por empréstimo, para que ele faça a partir daquilo que nós temos. Não. A nossa confissão de fé de Westminster diz que nada se deriva do Criador, nada se deriva da criatura para o Criador.
mas tudo se deriva do Criador para a criatura. Deus deriva dele para nós força, sabedoria, beleza, entendimento, tudo procede dele. Ele é o doador de toda boa dádiva. Nada vem de nós para Deus, mas tudo vem dele para nós. E até quando nós oferecemos a ele alguma coisa, o nosso talento, a nossa música, a nossa poesia, a nossa oratória, os nossos recursos financeiros, nós estamos dando a ele o que ele primeiramente já nos deu. Nada procede de nós, nele nos movemos, respiramos e existimos. Portanto, essa proposta de Sarai era uma proposta que nascia da dúvida e da incredulidade, porque ela acreditava que podia acelerar um plano que Deus sozinho, pelo seu próprio poder, não realizaria. Ela não disse isso explicitamente, mas é isso que está embutido no ato de Deus prometer, e ela, em resposta à promessa, ela responder dizendo a Abrão: Abrão, toma a minha serva. E Abrão consente. Abraão deixa isso acontecer. É isso que Abrão faz. E esse plano é levado a efeito. Abrão, ele coabita com Agar. Agar fica grávida. E quando Agar, ela sabe que está grávida, o que ela faz? Ela começa a humilhar a sua patroa. Ela começa a humilhar a sua patroa. Começa a exibir um troféu. Naquele mundo antigo, a maternidade, ela era mais valorizada do que nos nossos próprios dias. Porque a maternidade naquele mundo antigo, naquele contexto cultural, era uma definição identitária muito forte da mulher. E também da saúde, da fertilidade. Pois através de uma descendência suscitada por uma mulher, essa mulher tinha um status social. E Sarai, pelo fato de não ser mãe, de não poder ser mãe por sua própria força, ela se considerava então diminuída, cabisbaixa, triste, e era uma forma de exclusão social, porque naquela sociedade que valorizava a mulher por meio, através da maternidade, Sarai, ficando de fora desse privilégio, ela se sentia excluída dessa sociedade que tinha essa valorização da maternidade de uma forma muito extrema. E o que acontece? Acontece que Sarai, ela é humilhada por Agar. Mas Sarai, não deixando essa história barata, abusando do seu poder como patroa, ela tem o consentimento de Abrão para que ela faça o que absolutamente ela quiser contra a sua serva, e Sarai começa a perseguir Agar. E essa perseguição, ela foi tão implacável, houve tanta falta de compaixão e de clemência em Sarai, que a Bíblia diz que Agar não aguentou a pressão e Agar saiu de casa. Então vejam só, para que Agar saia de casa por causa da perseguição da sua patroa, é porque essa perseguição era de fato implacável. Nessa história eu pergunto, quem está certo? A gente gosta muito de definir a história através de linhas grosseiras, de fronteiras muito definidas, onde a gente estabelece o mal de um lado e o bem do outro. Mas o mal e o bem, eles nos perpassam, porque nós somos seres cheios de contradição. O bem que nós queremos fazer, nós deixamos de fazer. E o mal que nós idealizamos como supremo, que nós queremos fazer, e o bem que nós queremos fazer, deixamos de fazer, e o mal que nós repudiamos, muitas vezes nos vemos vencidos por esse mal e arrastados por nossas paixões, arrastados por caminhos que nós não gostaríamos de seguir. Nossa natureza nos trai e nos frustra muitas vezes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E mesmo nós cristãos, como a natureza regenerada, nós ainda percebemos essa contradição dentro de nós. Por isso,
Nós não somos totalmente bonzinhos, nem somos totalmente maus. Nós somos maus no sentido do pecado ter nos atingido por completo. No entanto, nem sempre praticamos o mal e nem sempre praticamos o bem. Quem está certo nessa história? Abrão, Sarai ou Agar? Essa história mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão errados nessa história. Agar estava errada porque exibiu um troféu, provocou a sua patroa. Sarai está errada porque ela foi ressentida e ela aplicou a vingança e a revanche. E Abraão, ele estava errado porque ele foi omisso como o pai de Ismael, e ele consentiu que Sarai fizesse o que ela bem gostaria de fazer com a sua serva. Omissão, ressentimento e revanchismo e provocação de Agar. Todos estavam errados nessa história. Agar sai de casa. E quando Agar sai de casa, ela sai fugida, objeto de uma busca implacável, de uma perseguição implacável. Agar sai. E nesse ponto da história, a gente não fica mais com Abrão nem com Sarai, Abraão e Sara. Nesse ponto da história, a gente fica com a narrativa de Agar. Quem vai cuidar de Agar? Essa é uma ótima pergunta. Abrão não cuidou de Agar. Abrão, ele negligenciou o compromisso que ele tinha como pai daquela criança. Sarai foi implacável com Agar, ressentida e vingativa, pagou o mal com o mal. Agar fugiu. E nessa história, então, a gente faz a pergunta: quem cuidou de Agar? Quem cuidou de uma mulher que o próprio Abraão não cuidou e que a própria Sara não cuidou? Vejam só comigo, o versículo, capítulo 16, o versículo 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela estava fugindo no caminho de Sur, um caminho que desembocava na fronteira do Egito, provavelmente voltando para a sua própria terra, que era o Egito, porque o texto já anunciou antes que ela era egípcia. Ela estava a caminho de volta da sua terra. E o anjo do Senhor, esse anjo aparece em letra maiúscula, mostrando que é uma antecipação do Cristo no Antigo Testamento, o Cristo pré-encarnado aparecendo em forma corpórea, descendo dos céus no Antigo Testamento. E essa aparição do Cristo no Antigo Testamento, como anjo do Senhor, já nos mostra antecipadamente a natureza, o propósito e a missão de Cristo. Cristo desceu no Antigo Testamento, pré-encarnado, em forma corpórea temporária, para visitar uma mulher aflita e perseguida, que foi desamparada por Abrão e Sarai. Esse é o Cristo da Bíblia. É um Cristo misericordioso, é um Cristo cheio de compaixão, clemente. É um Cristo que visita os aflitos, os desterrados, aqueles que não sabem para onde vão, que perderam o seu lugar no mundo e que vivem um sentimento de descuido, de abandono, de vulnerabilidade e de quebra de sentido da sua própria história. Pessoas que não sabem de onde vêm nem para onde vão. Esse Cristo da Bíblia é um Cristo cheio de compaixão. E esse Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, desce, aparece a Agar, inicia um diálogo e começa então uma interlocução entre Agar e o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala o seguinte para Agar: serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Deus sabia quem era Agar?
Sabia. Deus sabia da aflição de Agar? Sabia. Deus sabia para onde ela iria? Sim. Mas o Deus da Bíblia é um Deus de diálogo, é um Deus relacional, é um Deus de comunicação. Essa simples pergunta define muito para nós a essência da oração. A oração é uma conversação com Deus, na qual você está dizendo para Ele aquilo que antecipadamente Ele já sabe. Antes que a palavra chegue à nossa língua, Ele já conhece completamente. Ele conhece nossos discursos, Ele conhece nossas desculpas, Ele conhece os nossos medos, o nosso choro, a nossa voz embargada, e apesar dele conhecer exatamente o que nós haveremos de dizer, nós falamos para Ele o que Ele já sabe, e isso é oração. A oração é quando nós falamos para Deus o que Ele já sabe, prezando pela comunicação e pela relação com Deus. Eu não oro para que Deus saiba coisas que Ele não sabe, eu oro para que eu tenha a presença dEle, a consolação dEle, para que eu possa adorá-lo, para que eu possa me perceber diante dEle, para que eu possa ser grato diante dEle. Eu oro dizendo para Deus o que Ele já sabe, porque Deus, Ele não é impessoal, Ele é pessoal, Ele é um Deus vivo e Ele quer ter um relacionamento conosco. Esse Deus pessoal aparece a Agar. Eu quero dizer para você nessa noite que esse Deus pessoal, Ele aparece para nós quando nós nem tomamos consciência da sua presença, Ele já está conosco. Ele é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Ele não é uma energia inconsciente como a eletricidade. Ele não é um poder impessoal como o poder de uma quimioterapia, ou como de uma tempestade, de uma força da natureza impessoal que deixa marcos de destruição, mas não deixa amor e misericórdia. Não. O nosso Deus não é uma força da natureza. O nosso Deus é pessoal. Por isso a Bíblia diz para não entristecermos o Espírito, porque o Espírito pode se entristecer, porque Deus pode se alegrar conosco. Atributos de personalidade são atribuídos a Deus para que nós saibamos que Ele é pessoal, e a imagem de um Deus pessoal nós fomos criados, para que com a pessoalidade de Deus, nós, seres pessoais, possamos nos relacionar com Ele. E esse é um privilégio de seres humanos. As únicas criaturas de Deus criadas com personalidade, para que possam se relacionar com um Deus pessoal. No seu deserto, na sua fuga, Deus vai ao seu encalço. Não somos nós que corremos atrás de Deus. Nós o buscamos, mas nós o buscamos porque primeiramente Ele vem ao nosso encalço. Só faz sentido nós ouvirmos de Deus, para nós o buscarmos de todo o coração, porque primeiramente Ele vem atrás dos filhos pródigos que fugiram de casa. Sarai era uma pródiga, era uma desterrada, alguém que saiu de casa, que não encontrou o consolo e o conforto nem de Abrão, nem de Sarai, e fugiu de casa. E outro ponto que eu quero que você guarde nessa noite, é que mesmo quando as pessoas mais ilustres, mais nobres, mais maravilhosas nos abandonem, Deus não nos abandona. Eu volto à pergunta que eu fiz no início: quem cuidou de Agar? E eu respondo a você: não foi Abrão nem Sarai que cuidaram de Agar. Eles não cuidaram de Agar. Quem cuidou de Agar foi o próprio Deus. Às vezes a gente não se sente cuidado pelo nosso cônjuge, os filhos não se sentem cuidados pelos seus pais,
talvez não nos sintamos cuidados pela igreja, talvez não nos sintamos cuidados por pessoas que nós admiramos, mas todos cuidadores são humanos, todos cuidadores são suscetíveis de erros e falhas. O único cuidador que não se cansa, que não se fadiga, que não se estressa, que não sofre de ressentimento e de revanchismo, é Deus. Abrão e Sarai, progenitores de uma nação, pais da fé, pai e mãe da fé, deveriam cuidar da sua descendência. Foram homem e mulher de Deus, sim, mas eram suscetíveis de erros e falhas também. E nós vemos nesse capítulo uma Sara ressentida, incrédula, que propõe a antecipação da solução por um caminho paralelo à providência. Nós vemos uma Sarai ofendida e magoada por Agar, mas que não devolve o mal com o bem, mas o devolve com o mal, pagando com revanchismo e vingança. E nós vemos um marido que consente, omisso, e um marido que abandona a mulher à sorte da sua própria escolha e também se ausenta como o pai de Ismael. Mas a boa notícia é que o herói da Bíblia é Deus. A Bíblia só tem um herói, e o nome do Deus cristão é específico, Jesus Cristo. Jeová é salvação. Esse é o nome do Deus cristão. Ele é o herói. Ele é aquele que se compadece de nós. Ele é o sacerdote separado dos pecadores, puro, sem mácula, sem mancha, irrepreensível. Ele nunca cometeu nenhum pecado. E ele foi para a cruz por nós, em perfeita obediência à lei de Deus. Mas todos os outros heróis coadjuvantes da Bíblia, eles falham, fracassam, abandonam a sua vocação, ora creem, ora são incrédulos, ora praticam o bem, ora praticam o mal, são seres cheios de contradição, como essa história mostra. Todos erraram um contra o outro, Agar, Sarai e Abrão. Mas Deus, Ele cuida da gente quando Abrãos e Sarais não cuidam de nós. Ele cuida de nós. E Ele é o nosso protetor. E nós não podemos transferir o atributo da proteção e da onipotência de Deus para nenhuma criatura. Nós podemos esperar amor e afeto das criaturas, mas não podemos esperar essa proteção absoluta, onipresente, onipotente, em todos os tempos e todas as horas. Seu marido não é onipotente, ele não é soberano para que você não sofra. Filho, sua mãe e seu pai não são perfeitos. Pai, mãe, não crie uma expectativa irreal, transferindo os seus próprios sonhos para os seus filhos. Eles também frustram você. Nós nos frustramos o tempo todo quando nós idealizamos um heroísmo que procede da criatura, mas o heroísmo verdadeiro procede de Deus, de Cristo Jesus, que desceu dos céus para nos redimir. Como o anjo do concerto do Senhor desce no Antigo Testamento para visitar uma mulher perseguida, Deus desce em Cristo Jesus, o Filho encarnado, para ter misericórdia de um povo exausto, aflito, que não sabe de onde veio, nem para onde vai. Esse texto prossegue. E resumindo esse texto, sendo seletivo em relação aos requintes de informações que tem esse texto, delimitando esse texto ao nosso assunto de hoje, para que a gente não seja exaustivo aqui, nós temos o anjo do Senhor iniciando o diálogo com Agar e fazendo Agar não se concentrar no passado da aflição que lhe foi perpetrada por Sarai. Ao invés do anjo do Senhor estimular o ressentimento
e a memória de um passado de perseguição em relação a Sarai com ela, o anjo do Senhor faz Agar olhar para o futuro e lhe promete uma descendência numerosa. Vejam só, as palavras são muito parecidas com aquelas de Deus para Abrão, uma descendência numerosa e incontável. Vejam comigo o versículo 10, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Ismael, ele é o herdeiro da promessa? Não, ele não é. A descendência de Ismael não seria a bênção que foi prometida por meio de Isaque para todos os povos. No entanto, a bênção de Deus também está sobre Ismael. Existe aqui uma terminologia e uma frase muito parecida com a promessa de Deus a Abrão, uma descendência numerosa que não poderia ser contada. No entanto, não há a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Ismael. Mas apesar dessa ausência de uma promessa específica de redenção, existe pela graça comum uma promessa a Agar de que no ventre dela havia uma nação. Vejam que honra, vejam que consolo de Deus. Dentro do ventre de Agar não havia simplesmente Ismael. Dentro do ventre de Agar havia os árabes. Um povo numeroso estava sendo prometido por Deus a Agar. Essa mulher escravizada, essa mulher que foi perseguida, que foi desprezada por Sarai, ela seria, dentro dos propósitos de Deus, privilegiada por ser a progenitora de uma nação. Os povos árabes descenderiam dessa mulher. E esses povos teriam um nome ancestral. O nome desses povos começaria pelo nome de Ismael. E Ismael significa exatamente o seguinte: que Deus possa ouvir. Esse é o significado de Ismael, porque essa experiência de Sarai, de Agar, revelou para ela que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o Deus que ouve. Quer dizer, Isaque e Jacó vieram depois, mas eu estou olhando para a história do final para o começo. Mas Deus se revelou a Agar, mostrando que Ele é o Deus que ouve. Ismael significa Deus possa ouvir. No lugar mais improvável, no momento mais improvável, quando ela era uma desterrada perseguida, quando ela não buscava Deus, Deus a buscou. O Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento desceu até aquela mulher, uma mulher perseguida e aflita, iniciou um diálogo com ela e, ao invés de fazê-la prestar atenção na perseguição e no desprezo do passado de Sarai para com ela, esse Cristo faz ela olhar para o futuro e ver o futuro com esperança, porque ela seria progenitora também de uma nação. A bênção de Deus também estava sobre a vida dela, não de uma maneira salvífica sobre a sua descendência, como seria através de Isaque. No entanto, havia uma nação ali prometida. Deus, Ele cuida de pessoas que se desviam, de pessoas que fogem, e a Bíblia, ela é cheia de histórias de fugitivos que são buscados por Deus. Quais são as nossas fugas? Qual é a sua fuga e qual é a minha fuga? A gente foge, gente, não só através de um trânsito para lugares desérticos, como foi o caso de Agar. A gente não foge simplesmente indo para lugares onde ninguém nos vê. A gente foge através de diversão, de lazer. Nós buscamos escapismos todos os dias, através de coisas que são boas e inocentes, mas que são praticadas de maneira exagerada para que nós não coloquemos o nosso foco na realidade. A gente foge tentando atenuar a dor do mundo por meio de vários subterfúgios. A nossa geração busca fugas através de álcool, de drogas.
através de viagens nas quais se busca a construção de um mundo paralelo para nós não enxergarmos o mundo real. A gente pode fugir por ritos, por religião, a gente pode fugir cumprindo o papel do perfeito fariseu que faz todas as suas obrigações, mas que tem o seu coração distante de Deus. A gente cria capas religiosas, a gente busca lazer, diversão, trabalho, adotamos um estilo de vida workaholic, para que a nossa mente seja fugitiva de Deus. E tentamos resolver os nossos problemas, não diante de Deus, mas tentamos resolver os nossos problemas através de fugas. E você sabe qual é a sua fuga. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele nos busca em nossas fugas. Quando Jacó, ele foge de casa porque ele havia enganado e trapaceado o seu irmão Esaú, ele vai para Padã Arã e no caminho ele pega uma pedra, a qual ele usa de travesseiro e dorme. Dorme uma noite muito desconfortável, deita num travesseiro de pedra e ele vê uma escada que anjos sobem e descem. Existe um tráfego livre e aberto entre os céus e a terra, e essa é a mensagem do Evangelho. Esse foi o sonho de Jacó. E quando ele vê esse sonho, de um caminho livre e aberto entre os céus e a terra, Jacó, ele fala o seguinte: Deus está aqui, e eu não sabia. Deus vai atrás desse fugitivo, e esse fugitivo diz: Deus está aqui e eu não me dei conta disso. Essa é a experiência de Agar. Ela fala no versículo 13. Versículo 13 diz: então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Olha que coisa linda. Vejam que coisa linda. Agar dá um nome para Deus. A Bíblia, ela é cheia de nomes para Deus. Jeová Jirê. Você conhece esse texto? Quando Abraão oferece no monte Moriá ao Senhor Isaque, antes que ele crave a faca no peito do seu filho para sacrificá-lo, como Deus lhe havia requerido, o anjo do Senhor lhe aparece e ele vê um carneiro que é oferecido no lugar de Isaque. E aquele lugar é chamado do lugar que Deus provê. E Deus é chamado de Jeová Jirê, o Deus provedor. Um nome é atribuído a Deus a partir do caráter de Deus e daquilo que Deus faz. Deus se revela aos homens, e os homens, quando recebem a revelação de Deus, eles respondem em revelação a Deus com uma outra revelação, dando um nome a Deus. Jeová Jirê, Deus provedor. E nesse texto, Agar, a fugitiva de Sarai, a fugitiva da mãe da fé, dá o seguinte nome a Deus: Tu és o Deus que me vê. Assim ela chama Deus: Tu és o Deus que me vê. Deus nos vê. Essa é a realidade da onisciência de Deus. Ele é sábio, Ele tem todo o conhecimento, Ele perscruta o nosso coração, Ele nos conhece do lado avesso, Ele não nos conhece só por fora, pelos estereótipos que criam de nós. Ele nos conhece por dentro, porque Ele conhece a profundidade abissal do nosso coração, a sua angústia, a sua dor. Aquilo que você não consegue traduzir em palavras para ninguém, antes que você fale, Deus, Ele lê o seu coração, e a sua angústia já é uma oração diante de Deus. Que nós possamos chamar Deus pelo nome que Agar chamou o Senhor: Tu és o Deus que me vê. E eu termino dizendo o seguinte, versículo 13, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Aquele poço se chamou Beer-Lahai-Roi, que significa
o vivente que me vê, o Deus vivo que me vê. O Deus vivo apareceu para aquela mulher ao lado de um poço, porque Deus aparece para nós e nos visita nos lugares mais comuns da vida. Deus aparece para a gente no lugar que a gente bebe água, no lugar que a gente chora, no lugar que a gente compra pão, no mercado, quando a gente vai para a ginástica. Deus aparece para nós, está conosco nos lugares mais corriqueiros, vulgares, no sentido de rotineiro que nós conhecemos na vida, porque o caminho de Deus e o nosso se entrecruzam nos poços que nós bebemos água. Deus, Ele não está em um universo paralelo de nuvens de algodão. Deus está onde nós bebemos água. Deus está onde nós sentimos sede. O caminho de Deus e o nosso se entrecruzam na esquina que nós caminhamos todos os dias. E ela diz: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Ele me viu. E depois de eu perceber que Ele me vê, depois de perceber que eu sou visto, eu vejo aquele que me vê. Deus sempre te viu, mas você só se deu conta de Deus num certo momento da história. A sua consciência de Deus se ampliou e foi aguçada em um momento da trajetória, mas antes que você se desse conta de que Ele estava ao seu lado, Ele já estava. E os piores dias da sua vida já faziam parte do plano de Deus, porque Ele já te conhecia, te via, te livrava. Ele já estava lá. Que você nessa noite possa, como Agar, olhar para o Deus que te vê. Que você saiba que Ele é o Deus que te vê. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Coloque seu coração diante de Deus. Ele é o Deus que te vê. É o Deus que te visita nos poços, na esquina, no leito de um hospital, na quimioterapia, no desemprego, na escassez, nas portas fechadas ou abertas do comércio, na liberdade de andar na rua ou na reclusão de uma quarentena, cultuando na igreja, nesse espaço ou em casa. Ele é o Deus que te vê. É o Deus que te vê e cuida de você com plano de saúde ou sem plano de saúde, com saúde ou sem saúde, podendo viajar para o exterior ou tendo que ficar em casa. Ele é o Deus que nos vê. Senhor, Tu és o Deus que nos vê. Mesmo quando Abrão e Sarai não cuidaram de Agar, a ocasião do maior desprezo e da maior rejeição da sua vida foram a oportunidade dela conhecer a maior de todas as aceitações. Quando ela conheceu a rejeição do homem, ela conheceu o Deus que aceita incondicionalmente. Assim acontece com a gente, Senhor. Quando a gente conhece desprezo, humilhação e vergonha, a gente sabe também que ainda que a pessoa, ainda que os homens sejam contra nós, se o Senhor, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Quem pode tentar um desprezo? Quem pode tentar uma rejeição? Quando nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos aceita. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos vê. Quando a gente acha que está perdido, quando a gente acha que está desterrado, que não sabe para onde vai, o Senhor nos chama e o Senhor diz: volta para casa, volta para onde é teu lugar. Obrigado, Senhor. Que Deus magnífico, maravilhoso és Tu. Tu és o Rei da compaixão, da misericórdia, da ternura, da gentileza, Senhor. Em Ti nós conhecemos amor, não um amor abstração, não um amor de poesia, Senhor, de retórica, mas um amor real,
o amor que desce dos céus para nos livrar, que vai para a cruz, que é coroado com espinhos, o amor que expia a nossa culpa e cobre multidão de erros, de pecados, de misérias, de culpas, de transgressões, de ressentimentos, de traições e revanches. Esse é o teu amor. Tu és o único herói, Senhor. Deus amado, consola o coração daqueles que se sentem fugitivos nessa noite, daqueles que se sentem foragidos, que não sabem para onde vão, que olham para o futuro como um futuro incerto, mas que Tu, Senhor, possa olhar para eles agora, como significa o nome Ismael. O nome Ismael significa Deus possa ouvir Deus. Deus ouve. Que esse seja o nosso clamor. Deus ouve, que Tu possas nos ouvir, Senhor. Ouça-nos quando nós estamos desterrados, ouça-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que aquele lugar que nós consideramos o lugar do choro, da rejeição, do desprezo, seja o lugar de nós te chamarmos como Agar te chamou. Tu és o Deus que vê. Veja, Senhor, aquele que está fazendo quimioterapia, que está no hospital, que está em casa porque tomou alta, mas está se recuperando, Senhor. Senhor, veja o desempregado, veja aquele que chora, veja aquele que não aguenta mais ficar em casa, Senhor, os senhores e as senhoras, os idosos da nossa igreja. Senhor, veja aquele, Deus, que faz cálculos e não consegue fechar o orçamento do mês e está angustiado. Senhor, se encontre conosco nas nossas esquinas, Senhor, onde nós bebemos água, onde nós dormimos e acordamos, Senhor, onde nós pagamos contas. Se encontre conosco onde nós estivermos, porque Tu és onipresente, pessoal, amável, doce, gentil. Obrigado, Senhor. Cuida da nossa igreja, Senhor. Cuida do Teu povo, Senhor. Aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo. Aviva, Senhor Deus, a Tua igreja quando nós estivermos juntos, Te cultuando. Que o Teu Espírito Santo venha sobre os nossos cultos, que nós tenhamos reuniões ungidas, louvores, Senhor Deus, arrebatadores, que os céus se abram enquanto nós estivermos louvando ao Teu santo nome, que Tu possas ungir cada pessoa que canta e que toca, que Tu abençoes os líderes, Senhor Deus, das mulheres, dos homens, dos jovens e das crianças da nossa igreja, dos conselheiros, daqueles que se voluntariam em serviço, das crianças da igreja. Senhor amado, que a Tua igreja seja arrebatada pelo poder do Teu Espírito Santo, o fogo de Deus venha nos purificar, e que nós possamos crescer muito nesse ano, que esse seja um ano de crescimento espiritual, de comunhão contigo rica e profunda. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.